Hello guys, Marcelo Dutra here one more time, falando diretamente da Wave, hoje para deixar para você aquela dica especial do inglês. E essa dica, ela é uma dica que eu aprendi na prática, né, vivendo nos Estados Unidos, e ela foi muito útil. A partir do momento que eu compreendi, que eu aprendi isso, eu pude mudar a minha pronúncia, uma dica de pronúncia, e fez toda a diferença na minha vida. E essa dica está relacionada com a pronúncia das letras EA em inglês e da letra I em inglês. Geralmente, quando nós temos a palavra EA, uma palavra com as letras EA em inglês, geralmente a pronúncia dessa palavra vai ser com o som de I. E geralmente quando nós temos a letra I em inglês, a pronúncia dessa palavra vai ser com o som de E, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor aquilo que eu estou dizendo. O primeiro exemplo aqui é na palavra sit, que significa assento, ou banco para você sentar. Sit, som de tem EA, a gente fala com som de I, sit. Mas o segundo já é sit, com som de I, E, C, sit, que é o verbo sentar. E aí entra a história que eu tenho para contar para você, ilustrando aí como que a pronúncia faz toda a diferença em inglês. Nós temos aqui dois exemplos, a palavra beach e a palavra bitch. Beach com som de I e bitch com som de E. Beach significa praia. E eu lembro que eu estava na escola nos Estados Unidos, já falava inglês, mas eu ainda tinha essa dificuldade em relação à pronúncia da letra EA e para a letra I. E o professor, após um feriado, o professor estava questionando os alunos, perguntando o que a gente havia feito durante o nosso feriado. E aí perguntou para o John, perguntou para o Paul, perguntou para a Maria, e daí perguntou para o Marcelo. Marcelo, and you? What did you do on your holiday? Where did you go? E eu falei para ele que eu fui na praia. Eu disse, I went to the beach. Só que ao invés de eu dizer beach, eu falei I went to the beach, porque eu entendi, seguindo o padrão linguístico do português, o E como som, o E, né, nosso, como som de E. Então eu falei, I went to the beach, I entered the beach, I swam at the beach. Agora, olha aqui um grande detalhe. Bitch é uma maneira rude de se chamar uma mulher. E aqui eu vou abrir um parênteses para poder explicar uma coisa. As pessoas entendem geralmente bitch como puta ou como prostituta, muito pelo som de son of a bitch, né? A tradução dessa frase, filho da puta, é entendido dessa forma, mas bitch não significa isso. Nós temos uma palavra para prostituta de uma forma mais coloquial, que é a palavra whore, mas essa é apenas uma forma inadequada de se chamar uma mulher, tá? É um xingamento, obviamente, mas é uma forma inadequada. E quando eu comecei a falar, os meus amigos começaram a rir. Por quê? Porque eu estava dizendo, entrei na beach, I swam at the beach, nadei na beach, né? E the beach was hot. Imagina a situação, eu dizendo que a beach estava muito quente. E chegou o ponto do professor não aguentar e começar a rir junto com o resto da turma. E eu, sem entender nada, né, fiquei sem graça, porque eu falei, por que estão rindo de mim? E aí o professor olhou para mim e falou assim, Marcelo, you don't know the difference between beach and bitch, right? Beach and bitch. Eu falei, não sei a diferença. Ele falou assim, ok, I'm gonna teach you today. E ele foi ao quadro e fez isso para mim. Me mostrou a palavra beach com o som do EA, com o som de I. E me mostrou a palavra bitch com o som do I, né? Que é pronunciado como E. E quando ele falou isso, eu, desculpa, I'm sorry. Ele falou, não, tudo bem, eu entendi que você não disse propositalmente, tá? Então fica aí a dica, eu espero que você possa usufruir dela e não cometer o mesmo erro que eu. Um forte abraço and see you later. Take care.